Daqui a 5 anos, a inteligência artificial vai fazer com que o teu trabalho não exista ou que seja completamente diferente. Neste vídeo, tu vais aprender 5 estratégias que te vão deixar à frente de 99% das pessoas. O meu nome é João e eu trabalho como engenheiro informático há 6 anos e estudo ou utilizo inteligência artificial praticamente todos os dias há 2 anos. Não é por acaso que eu tenho acompanhado mais esta tecnologia que qualquer outra. Quando a eletricidade apareceu, as coisas mudaram, novas tecnologias foram criadas, a indústria mudou. Mas a verdade é que a eletricidade em si não mudou muito. Quando a internet apareceu, as coisas mudaram, o mundo ficou mais global, começámos a conseguir conectar-nos com outras pessoas mais facilmente, mas a verdade é que passámos do 3G para o 4G, agora temos o 5G, a internet em si não evoluiu muito. No caso da inteligência artificial é diferente. Desde há um ano para trás, a evolução é gigante. Cada vez há novos modelos, há melhores modelos e melhores ferramentas para fazer certas coisas. Então, a inteligência artificial, para além de trazer uma grande revolução, ela está a evoluir cada vez mais rápido e está cada vez melhor. E se tu estás preocupado com o teu trabalho, com a tua vida, por causa da inteligência artificial, deixa-me dizer-te uma coisa. Só não está preocupado quem não sabe o que é inteligência artificial. Quem não sabe que existe, está na sua bolha, está na sua zona de conforto, para ele está tudo bem. Eu no outro dia estava a falar com um amigo meu e trouxe o assunto de inteligência artificial, ao que ele disse, eu acho que isso não é para mim. E eu não disse nada, eu continuei a conversa, falámos, mas depois, no fim do dia, eu pensei, tu achas que isso não é para ti? Eu acho que tu não tens decisão. A não ser que tu queiras viver fora da rede global e queiras viver no campo, se tu queres ter um negócio, se tu queres ganhar dinheiro, se tu queres estar numa empresa, ter uma carreira, tu não tens decisão se a inteligência artificial é para ti ou não. Ela vai estar na tua vida porque é para aí que o mundo caminha. Aquilo que tu podes fazer sim é preparar-te, adaptar-te e adquirir conhecimento. Se tu achares que sabes tudo, que estás na tua zona de conforto e está tudo bem, que já aprendeste tudo o que tinhas a aprender, tu vais ficar para trás muito rapidamente. A primeira estratégia é tu adaptares a inteligência artificial a ti mesmo. A maior parte das pessoas experimentou o ChatGPT 3 ou 4 vezes, não obteve a resposta que estava à espera e achou que aquilo era uma grande porcaria. Porquê? Primeiro, porque eles não adaptaram o ChatGPT à forma como eles aprendem, à forma como eles falam e à personalidade deles. E isto é muito importante, porque mesmo que o ChatGPT tenha toda a informação do mundo e saiba tudo aquilo que tu precisas, se ele não falar de uma forma que chega a ti, de uma forma que tu aprendes, da forma que tu comunicas, tu não vais querer ler, tu não vais querer perceber, nem vais querer aprender. Então, é muito importante personalizar o ChatGPT e o algoritmo a dar-te a informação da forma que faz sentido para ti. Eu vou-te explicar exatamente passo a passo como fazer esta personalização. E para isso, nós vamos saltar aqui para a tela, para o ChatGPT, onde eu vou colocar uma prompt, um texto que eu vou dar à inteligência artificial. E vou dizer, para o meu trabalho, diz-me qual a progressão e direção de carreira que devo seguir nos próximos anos. Aquilo que nós vamos fazer é dar este texto e ver a resposta que ele nos dá sem personalização nenhuma. Vamos ver o que é que ele responde. Depois, nós vamos fazer o passo a passo da personalização e no fim vamos fazer a mesma pergunta e ver a diferença na resposta. Então, vamos lá, clicar aqui e ver. Preciso de variáveis para definir isto, área atual de trabalho, funções e competências, objetivo final. Sem estes dados, só posso dar opções genéricas. Ele não sabe quem tu és, ele não sabe aquilo que te deve dar, ele não sabe o teu trabalho. Então, para isso, nós temos que o personalizar. Nós vamos aqui ao teu perfil e vamos clicar em personalizar ChatGPT. E depois nós temos aqui várias opções. Por exemplo, como deve o ChatGPT dirigir-se a ti? Aqui se tiveres uma alcunha, podes colocar a alcunha, eu não vou colocar. Vamos para a próxima. Qual é que é a sua profissão? Eu aqui vou escrever engenheiro informático. Depois temos a personalidade do ChatGPT. Nós conseguimos ver que a pré-definição é alegre e adaptável, mas depois temos cínico, temos o robô, temos o ouvinte ou temos o nerd. O modo que eu gosto mais é o robô porque me dá respostas eficientes e diretas. É a forma como eu gosto de que ele me responda. De forma eficiente. Eu não quero muito texto, eu quero que me respondas à minha pergunta de forma rápida e direta. E depois nós vamos entrar aqui nas características que deve ter o ChatGPT. As características são coisas abrangentes. Explica um pouco como é que tu queres que ele fale contigo. Explica coisas que não queres que ele faça. Eu tenho aqui um exemplo que eu vou deixar na descrição e tu podes copiar se fizer sentido para ti. Eu digo, nunca utilizar ífanes nem travessões quando não é necessário. Toda a gente sabe que quando vemos travessões hoje em dia, sabemos que o texto é feito por inteligência artificial. E mesmo que esteja correto utilizar travessões, a verdade é que quando as pessoas veem isso, já acham que aquilo foi escrito por inteligência artificial. Então, nós não utilizando travessões,
pode não estar 100% correto, mas diminuímos a percepção de que não fomos nós a escrever. Ser simples e direto, evita escrever, alongar muita informação. Se eu escrever em português, responde sempre em português de Portugal. Esta aqui é específica a mim. Usa uma linguagem simples, direta e acessível. Adiciona humor, sarcasmo e ironia. Usa analogias, metáforas e comparações para ilustrar os pontos principais. Adiciona emoção, paixão e entusiasmo ao texto. Usa voz ativa e verbos fortes para dar mais energia ao texto. Quebra as regras da gramática com moderação para criar um estilo único e não utilizar vírgulas ou pontuação em excesso. Esta é a forma como eu quero que o ChatGPT fale comigo. Primeiro porque eu não quero que ele fale de uma forma robótica, que ele utilize travessões, tudo cheio de vírgulas, tudo cheio de pontuação. Não, eu quero que ele fale como se fosse um amigo a falar comigo, de forma simples, direta, educada, tudo como se fosse outra pessoa que tivesse bastante conhecimento a falar comigo. Por fim, tens aqui, há mais alguma coisa que o ChatGPT deva saber sobre ti? E aqui tu podes colocar interesses, valores, alguma preferência que tu tenhas. Eu vou, por exemplo, colocar algo sobre a minha carreira, sobre mim. Eu escrevi aqui alguns interesses e alguma informação. Eu quero crescer a nível profissional para um engenheiro sénior ou project manager. Tenho 6 anos de experiência em engenharia informática e os meus hobbies são kickboxing, correr e ler. Aquilo que vamos fazer é ter aqui o ativar para novos chats ativo e guardar. Vamos então guardar esta informação. O ChatGPT neste momento já sabe como é que deve falar contigo e já sabe muito mais informação sobre ti. Vamos então pegar na pergunta que já tínhamos feito, abrir um chat novo para ter as novas configurações e colocar o mesmo texto. E ele diz: tens 6 anos de experiência em engenharia informática, o caminho natural divide-se em 2 rotas principais: especialista técnico ou gestão de equipas e projetos. Recomendações práticas para os próximos anos. Ou seja, vê a diferença desta resposta e a resposta antiga, e mesmo a forma como ele falou foi mega direto, mega simples. Para mim, esta é a minha forma de aprender e esta é a minha forma de comunicar. Então é importante tu personalizar o ChatGPT à tua maneira. A segunda estratégia é maximizar a memória. Estas ferramentas, como o ChatGPT, até há bem pouco tempo não se lembravam de nada do que tu lhes dizias. E nós já fizemos a personalização do ChatGPT, ou seja, ele já sabe como falar contigo. Ok, mas esta memória é um pouco diferente, porque tu ao longo do dia vais falando com ele, vais dizendo coisas, vais dando informação, mas amanhã, quando voltares a falar com ele, ele vai se esquecer daquilo que tu lhe disseste, ele já não se vai lembrar da informação, tu vais ter que repetir tudo de novo. Mas não se maximizares a memória. A memória é uma ferramenta que o agente do ChatGPT utiliza para guardar informação sobre ti. Não a informação que tu escreveste aqui na personalização do ChatGPT, mas coisas que tu dizes no dia a dia. Isto é importante porquê? Porque é no dia a dia que nós trabalhamos com o ChatGPT, é ali que nós damos a informação, que nós damos as coisas que ele deve agarrar e lembrar-se da próxima vez. Aquilo que tu vais fazer é vir aqui ao ChatGPT, vais clicar na tua fotografia e vens a definições e depois personalização e vais ter aqui a memória. Na memória tu vais ter que ter ativo fazer referência a memórias guardadas para ele utilizar aquilo tudo que está guardado, depois fazer referência ao histórico de chat para ele se lembrar dos chats antigos e de coisas que tu já lhe disseste antes. E depois tens aqui gerir memórias, em que tu podes clicar em gerir e vais ver todas as tuas memórias guardadas. Vê se já tens alguma coisa. Se não tiveres, está tudo bem. Porque tu não decides se tu crias alguma coisa na memória. Tu não vens aqui e crias coisas. Não. É o ChatGPT, a ferramenta do agente que decide se a informação vai para a memória ou não. Mas aquilo que tu podes fazer, e 99% das pessoas não sabem isto, é tu podes indicar para ele guardar coisas na memória, dizendo certos tipos de texto. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Este exemplo vai ser para escrever e-mails. Muitas vezes quando eu estou a escrever e-mails com o ChatGPT, ele é demasiado formal. Ele escreve palavras que eu nunca escreveria e ele não transmite a forma como eu escrevo. Então eu quero que ele se lembre sempre que quando eu estiver a pedir para ele escrever um e-mail, eu quero que ele escreva de uma certa forma. Aquilo que nós vamos fazer é ter este texto e nós vamos mandar este texto como um chat, da forma normal, e vamos dizer, ao escrever e-mails, utiliza um tom natural, humano, conversacional, estrutura, evitar padrões previsíveis, frases variadas, pequenas hesitações, conteúdo, detalhes específicos e pessoais, referências concretas, pontos a evitar, excesso de vírgulas, travessões, formalidades genéricas. Objetivo, e-mails indetetáveis por IA, pontuação de detecção abaixo de 50%. Isto porquê? Porque há pessoas ou empresas que utilizam detectores de inteligência artificial para saber se o teu texto foi escrito pela IA ou não. Tu assim consegues evitar que estes detectores consigam perceber que este texto foi escrito por IA, guardando na memória estas informações.
Então tu podes adaptar este texto à tua forma de escrever, à tua forma de mandar os e-mails, mas há uma coisa muito importante que é a primeira frase aqui. Eu disse, lembra-te sempre de... E depois disse-lhe o que fazer. E este lembra-te sempre é muito importante porque ele vai associar o lembra-te sempre à memória, que é coisas que ele se lembra sempre. Então, aquilo que nós vamos fazer é mandar este chat para o ChatGPT. Nós podemos ver aqui que ele disse, entendido, confirme quando me pedis para escrever e-mails, vou seguir estas regras. Mas ele não guardou na memória. Ele às vezes não percebe, ele às vezes não tem a capacidade de guardar na memória e não faz aquilo que tu lhe pedes. Mas lembra-te sempre, é uma forma que resulta, eu diria que 70% das vezes, mas 30% não resulta. Se não resultar, aquilo que tu vais fazer é dizer guarda na memória. Muito diretamente, guarda na memória. E uma destas duas formas funciona sempre. Ou tu dizes lembra-te sempre de fazer isto, ou tu dizes guarda na memória isto, e ele vai mostrar este texto que tu vês aqui, memória guardada, atualizada, e depois escreve uma resposta. Mas tu tens que ver isto aqui para saber que ele guarda na memória. E se tu quiseres confirmar, vais aqui ao teu bonequinho, definições, personalização, gerir memória, e tu podes ver que o texto que nós colocamos já está guardado na memória. Há também mais um ponto aqui. Se tu tiveres a versão Pro do ChatGPT, tu podes criar agora memórias por projeto. O que é que isto quer dizer? Tu podes criar diferentes projetos. Porquê? Tu utilizas o ChatGPT não só para a tua vida pessoal, mas também para a tua vida profissional. E imagina que tu estás a guardar na memória que tu tens um cão e gostas de passear o teu cão e tudo mais. E de repente ele está a escrever um e-mail e apanha um assunto que é parecido com aquilo e vai buscar essa memória e começa a escrever sobre isso num e-mail profissional, num e-mail para a tua empresa. Não faz algum sentido. Então, se tu tiveres a versão Pro, neste momento tu podes guardar memórias por projeto. Ou seja, tens o projeto da tua vida pessoal, que guardas as tuas memórias da tua vida pessoal, os teus hobbies, os teus interesses, e tens o projeto profissional, em que guardas a informação da tua empresa, do teu cargo, daquilo que tu fazes, da forma como tu queres escrever, porque tu és uma pessoa diferente em diferentes ambientes, então é muito importante tu adaptares a memória aos diferentes ambientes. A terceira estratégia é utilizar GPTs customizados. Isto porquê? Imagina o ChatGPT como um médico de família. Tu tens um problema, tens aqui alguma questão, vais ao médico de família. Mas agora imagina que estás com muitas amigdalites. Todos os meses tens amigdalites repetidas e tens mesmo que fazer uma operação às amígdalas, tens que retirá-las. O que é que tu queres fazer? Tu queres ir ser operado por um médico de família ou queres ser operado por um médico especializado, que já fez aquela operação centenas de vezes e que está treinado para fazer aquilo? É isso que são os GPTs customizados. São bots, ChatGPTs, que estão treinados para fazer uma certa tarefa e vão-te dar resultados melhores, resultados mais aproximados daquilo que tu queres, porque eles estão exatamente treinados para isso. Tu podes ver aqui no ecrã que tens do lado esquerdo algo que diz GPTs e é aqui que tu vais clicar e aqui tens uma biblioteca de bots treinados para fazer certos tipos de coisas. Tens GPTs personalizados para escrita, para produtividade, para análise, para educação, para lifestyle, para criação de imagens, para programação. Tens todo o tipo de GPTs treinados para fazer certas coisas. Eu tenho aqui os meus GPTs que eu utilizo, posso-te mostrar. Eu tenho aqui um GPT de fitness, workout e dieta. Tenho um GPT que é um assistente académico. Tenho um GPT que era para escrever o meu currículo e tenho um GPT que me transforma os meus dados em dashboards e gráficos bonitos. Estes GPTs vão-te permitir fazer coisas de uma forma mais específica e mais treinada. Eles são como se tu arranjasses um mentor ou um treinador para cada tarefa que tu tens. 99% das pessoas utilizam simplesmente o chat do ChatGPT normal e não sabem que têm treinadores, mentores especificados, treinados para fazer coisas que eles precisam. Então, utiliza estes GPTs customizados. A terceira estratégia é conectar o ChatGPT ao mundo real. Porque, por muito que tu tenhas lá os teus chats, a tua conversa, tu precisas de dados de fora. Tu precisas de dados da tua vida pessoal, os teus documentos, um vídeo, algo que tu queiras falar e algo que tu queiras discutir com ele. E a melhor ferramenta que tu podes utilizar é conectar ao mundo real e debater ideias, discutir, resumir coisas. É a melhor coisa que tu podes fazer. Então, aquilo que tu vais fazer é vir ao ChatGPT, clicar neste botãozinho do mais, vir aqui a mais e ligar ao Google Drive. Vais ligar ao Google Drive, ou ao OneDrive, ou ao SharePoint, onde tu tens os documentos que tu queres discutir com ele. Eu já conectei aqui com o Google Drive, portanto, aquilo que eu posso fazer é simplesmente resume o documento de portfólio de dados, ok? E isto é muito abrangente, ele poderia não saber o que é, ele poderia ter dúvidas, não tem.
O documento apresenta 10 ideias de projetos para criar um portfólio de análise de dados atrativo para recrutadores e dá-me toda a informação de resumo. Este documento tem algumas 4 ou 5 páginas, é bastante grande e ele resumiu aqui tão rapidamente e de uma forma tão simples, com os pontinhos todos. Eu estou aqui a olhar e parece mesmo bastante bom este resumo. Tu podes então conectar aquelas 3 ferramentas, mas se tiveres o modo Plus do ChatGPT, que eu recomendo honestamente, tu podes vir ao teu bonequinho, a definições e a conectores, e aqui tu podes conectar a mais coisas, ao GitHub, ao Gmail, ao calendário do Google, aos contactos do Google. A quinta estratégia é dominar o Prompt Engineering. Primeiro que tudo, o que é prompt? Porque às vezes há pessoas que veem os meus vídeos e ficam a perguntar, mas o que é que isso quer dizer? O prompt é simplesmente o texto que tu dás à inteligência artificial, nada mais do que isso. E há muita gente que escreve de uma forma que não otimiza a resposta da inteligência artificial. Mas e se houvesse uma forma do ChatGPT te dar o prompt otimizado para tu meteres no ChatGPT? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos dizer ao ChatGPT, olha, eu tenho este prompt que eu escrevi, este texto, que me ajuda no meu trabalho a fazer este processo, e eu quero que tu otimizes isto ao máximo para obter a melhor resposta e a mais completa resposta que tu conseguires. Então agora vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Isto já é um pouco mais avançado, mas tu vais conseguir seguir, confia em mim. Tu vais a platform.openai.com/chat. Isto aqui faz parte do ChatGPT, mas é a plataforma da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT. Aquilo que tu vais fazer é vir a esta plataforma e aqui, com a tua conta do ChatGPT, tu vais criar uma organização. Isto é basicamente uma plataforma para empresas criarem coisas com inteligência artificial. Mas tu podes utilizar isto para te dar uma alavancagem gigante, ok? Tu vais aqui, metes este link, crias a tua organização, clicas em chat e estás neste ecrã. Perfeito. Depois tu vens a Create e tu podes ver que eu nem sequer configurei o meu método de pagamento. Eu estou a fazer isto de forma gratuita. Eu não estou aqui a dizer nada que tu tenhas que pagar, ok? Configure, vais configurar e aqui vais meter a tua prompt que tu tens hoje em dia. Vamos imaginar que eu tenho uma prompt, algo muito simples. Gera um texto para o meu website com SEO sobre produtos para treinar cães. Eu sei que eu quero um artigo, eu sei que quero alguma coisa, mas eu não tenho a ideia certa, eu não sei bem o que é que eu hei de dizer no prompt, eu não sou especialista nisto. Ok, e se o ChatGPT te ajudasse a ser especialista nisto? O que vais fazer é clicar aqui neste botão e pedir alterações à tua prompt. E aqui tu podes colocar adiciona detalhes e completa esta prompt. E vais clicar em update. Aquilo que ele vai fazer é criar uma prompt com todas as diretrizes e guidelines do ChatGPT e vai otimizar o teu resultado no ChatGPT. Quando tu colocares esta prompt no ChatGPT, o resultado vai ser fantástico e vais ter 10 vezes o resultado que terias se fosses tu a escrever a prompt, porque isto está muito otimizado. Tu vês aqui o texto que me deu, vê, é muito completo, tem exemplos, tem anotações, tem justificações, tem formato, tem muita coisa e tu podes simplesmente copiar este texto, voltar ao ChatGPT e vamos então colar aqui este texto, vamos enviar e a resposta dele vai ser muito completa e ele até faz um planeamento, ele sabe tudo o que tem que fazer e tu podes iterar neste chat acerca deste workflow, deste processo de trabalho. Esta dica da plataforma, este botão que quase ninguém conhece, 99,9% das pessoas não conhece, transforma uma prompt simples e sem nada numa prompt super mega completa que te vai dar o melhor resultado definitivamente. O teu trabalho pode ser afetado? Sim. A tua vida pode ser afetada? Sim. Mas tu tens duas opções. A primeira opção é ficares na tua zona de conforto e não aprenderes. A segunda opção é ver vídeos como este e executares e ires treinar coisas que foram ensinadas. Se tu te antecipares, ganhares conhecimento, adaptares-te e melhorares, não tem como tu seres substituído, pelo menos a curto prazo, e não tem como tu ficares para trás. Então, experimenta estas 5 estratégias, tira 1 hora do teu sábado, 1 hora do teu domingo para experimentar este tipo de coisas e melhora, porque isso só te vai ajudar. Se este vídeo te ajudou e tu gostaste do que ouviste aqui, aprendeste alguma coisa, partilha com os teus amigos, com os teus colegas, com a tua família, para eles também estarem a par deste tipo de coisas e aprenderem também. Eu espero que tenhas gostado e até ao próximo!